tudo bem? Faz tempo que eu não apareço aqui no canal, né? Eu sei que eu tô sumida. Se eu não me engano, meu último vídeo postado foi em janeiro. Eu peço desculpas por não estar postando com frequência. É que realmente a vida às vezes é um pouquinho atribulada, né? E a gente não consegue fazer as coisas. Mas eu voltei. Eu já gravei esse vídeo, só que eu não consegui postar ele porque quando eu fui olhar, não tava dando pra enxergar nada, sabe? Então tinha ficado um vídeo longo, eu acho que de 40 minutos, sem vocês conseguirem enxergar. Então ia ficar 40 minutos eu falando. Aí eu achei que ia ficar muito maçante, resolvi não postar. Então agora eu tô gravando de novo pra que fique mais fácil. O que eu vou fazer hoje, você já deve ter visto no título, é o meu planejamento financeiro pro mês de abril. Esses meses que eu estive fora, eu acabei não me planejando financeiramente. Eu gosto muito de postar no canal, tanto para compartilhar e talvez inspirar outras pessoas, quanto para me motivar também, sabe? Conforme eu vou compartilhando com vocês, isso me motiva a me manter na linha. Aí quando eu paro de compartilhar, eu acabo saindo um pouquinho da linha e tendo gastos desnecessários. Então até por isso também eu quero voltar a compartilhar as coisas aqui com vocês. Aqui na minha mão, não sei se vocês já identificaram o que é, mas eu comprei um tablet. E, gente, por favor, não me julga, sabe? Porque se vocês me perguntarem, Grazi, tava planejado você comprar esse tablet? A resposta é não. Grazi, você tinha o dinheiro pra comprar esse tablet à vista? A resposta também é não. Eu comprei ele parcelado e eu sei que financeiramente isso não é o ideal, sabe? O certo mesmo é a gente poupar primeiro o dinheiro e quando a gente atingir aquele valor, a gente faz as nossas compras. Mas eu confesso que eu agi um pouquinho por impulso e teve muito de sentimento envolvido nesse tablet. Desde que eu fazia faculdade, eu entrei na faculdade com 19 anos. Desde que eu fazia faculdade, eu tinha muita vontade de ter um tablet, só que minhas condições financeiras não permitiam. Eu sou oriunda de uma família bem simples financeiramente. Se vocês tiverem interesse, eu posso até um dia vir aqui contar como que foi a minha questão de infância, adolescência e início de juventude financeiramente. Sempre vim de uma família bem simples, então foi sempre bem precário, sabe? A minha vida financeira, ela tá começando a dar uma leve caminhada agora que eu já tô um pouco mais velha. Então eu confesso que isso aqui foi muito a Grazi de 28 dando de presente pra Grazi de 19, 20 que não podia comprar. Eu concordo que não deveria ser assim, mas foi o que aconteceu. Então, por favor, não me julguem, eu já me julguei bastante, mas agora eu não tenho o que fazer, né? Eu já comprei, não tem como devolver. Então, não me culpar. Eu acho que a parcela não vai pesar no meu orçamento, então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês o meu planejamento feito no tablet. Eu estava fazendo esse planejamento usando um caderno, só que aí como eu comprei o tablet, né, coloquei na minha cabeça que eu preciso usar ele o máximo possível pra fazer valer o dinheiro que eu gastei nele. Não sei se vocês repararam, antes de mostrar o planejamento, eu tô fazendo um em gel. Eu amei o resultado, essa é a segunda vez que eu faço. A primeira que eu fiz eu não gostei muito, sabe? Porque em uma semana a minha unha começou toda a descolar. Eu achei até que podia ser alguma resposta biológica, né, do meu corpo que não aderiu bem. Porém, quando eu fiz com essa outra moça, que foi inclusive mais barato do que a primeira eu fiz numa loja de shopping, durou bem mais, já tá até crescendo aqui, já tá entrando na fase de fazer manutenção. Então eu achei que ficou bem bonito, bem delicadinho e eu gostei bastante. Eu tava testando com unha postiça e agora finalmente eu fiz a unha em gel. Bom, vamos lá. Vou usar o aplicativo do Samsung Notes pra fazer. Eu tava fazendo, como eu disse, esse planejamento em um caderno. Mas aí, como eu resolvi usar o tablet, o que eu fiz? Eu fiz uma base de PDF nele, bem simples, bem cleanzinha assim, pra eu poder preencher e ficar mais fácil na hora de fazer o preenchimento do que ser a mão livre. E essa base que eu fiz, eu tô chamando de planner financeiro, né? Mas nada mais é que um caderninho financeiro. Eu vou deixar disponível para quem tiver interesse, vocês podem baixar, vai estar aqui na descrição do vídeo e utilizar. Não é tão completo quanto outros planners que eu vejo por aí, mas ele é bem básico. Se servir pra você, né, aí vocês podem utilizar também. Então vamos lá, gente, eu tava morrendo de saudade de vocês. Queria pedir agora no início do vídeo pra você comentar, deixar seu like, compartilhar o vídeo para que o canal possa crescer.
A última vez que eu vi, eu tava com 850 inscritos. Muito obrigado por você que era inscrito do canal e mesmo sem eu postar não me abandonou. E vamos fazer o canal crescer e chegar em 1000 inscritos. Quando eu chegar com 1000 inscritos, eu vou fazer um sorteio pra vocês de um binder pra todo mundo que tiver inscrito no canal. Então me ajudem a chegar rapidinho pra gente poder sortear. Vamos lá começar. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Ah, pra quem tiver curiosidade, esse aqui é um Tab S9 da Samsung, a versão FE, que é a versão mais barata. Se vocês tiverem interesse, eu tô usando ele há um tempinho já, eu posso fazer um review pra vocês, é coisa de um mês, né? E aí eu faço um review pra vocês. Aqui a capa inicial, vocês vão ver que tem muita coisa que eu vou personalizando. Eu já fiz ele basiquinho, porque eu queria que ele ficasse personalizado do meu jeito, tá? Então começa aqui com a capa inicial, que vem escrito Planner Financeiro, e aí eu coloquei meu nome e o ano de 2024. Aqui eu coloquei um calendário. Gente, obviamente vocês vão usar do jeito que vocês acharem melhor. Aqui eu marquei as principais datas que eu tenho e que provavelmente eu vou desembolsar um dinheiro. Então aqui dia 12, dia das mães, dia 11 de agosto, dia dos pais. Então eu fui marcando as datas que provavelmente eu vou precisar gastar algum dinheiro, porque são datas importantes pra mim. E aí vocês vão usar do jeito que vocês acharem melhor. Nessa primeira etapa, eu separei pra fazer tipo um resumo anual. Então aqui eu coloquei o saldo inicial da minha conta, que eu coloquei 0. Na verdade eu nem sei se eu tenho, mas se eu tiver é pouca coisa, então não fiz questão de marcar tipo R$9, sabe? Então eu tô considerando 0, que é o saldo que ele tá agora em abril. A receita prevista que eu tenho pra entrar no ano. Lembrando que essa receita que eu tenho prevista, eu já tô descontando todos os impostos, tributos que eu tenho que pagar por ter um CNPJ. E também tô descontando o valor referente à minha reserva de emergência e referente à minha viagem pra Europa. Por questão de privacidade mesmo, eu prefiro não compartilhar quanto eu tenho em relação a essas duas poupanças. Então aqui eu já coloquei o valor tipo líquido que eu tenho pra receber. E aqui o saldo final que eu vou preencher em dezembro, que é quanto que eu vou finalizar a minha conta para iniciar o planejamento de 2025. Aqui os objetivos financeiros, eu coloquei 3 principais objetivos que eu tenho. Acho que eu vou ficar dando zoom para não correr o risco de vocês não estarem vendo igual no outro vídeo que eu gravei. O primeiro objetivo que eu tenho é guardar 3 meses da minha reserva de emergência. O segundo objetivo, eu já tinha compartilhado com vocês que eu quero muito fazer no final desse ano, no início do ano que vem, uma viagem para a Europa. Eu já tenho um valor guardado para essa viagem e aí eu precisava, pelas minhas contas, guardar mais R$10.000 esse ano para conseguir fazer essa viagem para a Europa. Felizmente, eu tô conseguindo separar esse valor que eu preciso todo mês, então eu acho que vai dar certo. E fechar o ano sem parcelas no cartão de crédito, porque eu taquei a comprar coisa parcelada e eu tô com bastante parcela agora, vocês vão ver mais pra frente. Aqui eu coloquei que o ideal é você preencher esse plano no início de janeiro, né? E não colocar em abril, igual eu tô fazendo. Mas aqui é um campo para colocar as despesas anuais que você tem, a previsão que você acha desses gastos e quanto você realmente pagou. No meu caso aqui, o CREA PJ e o CREA PF, aqui eu coloquei os dois PJ, mas um é PF e outro é PJ. O que é o CREA? Eu sou engenheira civil e todo engenheiro, ele tem que pagar para o conselho dele uma anuidade para você poder exercer a profissão. Se você não paga essa anuidade e eles pegam você exercendo a profissão, pode dar um problema muito sério, porque aí entra como exercício ilegal da profissão. E eu não sou CLT, né? Eu tenho uma empresa aberta no meu nome, onde eu emito nota fiscal, então eu acabo tendo que pagar os dois CREAs, o meu de pessoa física e o meu de pessoa jurídica. Eu já paguei os dois esse ano, eu paguei à vista, porque o CREA ele dá um desconto muito bom se você faz o pagamento à vista, ele dá um desconto de 15%, então eu já paguei os dois à vista. O IPVA do meu carro, eu tenho um Ford Ka 2011, ele é um carro antigo, não é um carro top de linha, ele é um carro bem popular, então o IPVA dele não é muito caro. Eu ainda não paguei tudo, porque eu parcelei naquelas 5 parcelas, e deu o valor de R$ 769,60 dividido em 5 vezes. Porque eu sempre faço a conta se vale a pena pagar à vista ou se não vale a pena pagar à vista. Se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo curtinho
só explicando como que eu faço o cálculo para verificar se vale ou não a pena pagar à vista. Então, para mim, no caso, o CREA valeu a pena pagar à vista, mas o desconto que o IPVA aqui em São Paulo dá é muito baixo, é de 3%, então não valia a pena pagar à vista, era melhor eu pagar parcelado. O seguro do meu carro, eu também, apesar de eu ter parcelado, né, eu parcelei em 10 vezes, eu já sei o valor final que vai ficar, então eu já coloquei o valor real aqui. E ele também, o desconto que ganhava por pagar à vista era muito baixo, então não valia a pena. Então eu fiz o cálculo e vi que valia a pena parcelar. E aqui tem alguns que é previsão, porque eu não paguei ainda, então eu tô estimando que eu vou pagar esse valor. E aí no final, quando eu terminar de pagar, eu vou saber o valor exato. O primeiro é o Prime Video, eu vi que ia aumentar a assinatura anual dele, que é para R$ 166,80. Não tenho certeza dessa informação, mas a minha pesquisa indicava isso, então por isso que eu coloquei isso como previsão. O HBO Max também eu vi que ia dar uma aumentada no valor, então eu já contabilizei que o meu anual seria isso, mas como ele eu pago mensalmente, eu vou ter certeza só em dezembro. A mesma coisa o cartão de todos, o meu plano de celular e o licenciamento do veículo também. Eu fiz umas pesquisas, eu vi que ia sair por volta de R$ 160, mas eu só vou ter certeza no momento de pagar. Então essa é a visão anual que a gente tem, um balanço do quanto a gente já tem na conta, quanto a gente finaliza, as nossos principais objetivos do ano e nossas despesas anuais. Aqui vem para o controle de parcelas, que nem eu disse, a gente tenta evitar ter compra parcelada, mas eu acabei tendo algumas compras parceladas, eu vou dar um zoom aqui para vocês verem. As compras parceladas que eu tenho foi o tablet da Samsung, essas duas contam como tablet. O que acontece? Tinha um preço no site e o preço da loja ele tava diferente. E aí eu fui na loja física e fiquei chorando pro rapaz me dar o desconto pra ficar o mesmo valor do site. E ele conseguiu me dar esse desconto, só que pra isso eu precisava meio que ter a garantia estendida, sabe? Eu sei que legalmente não poderia ser nada condicionado, mas eu vou ser bem honesta, eu não briguei por isso, porque o preço pra mim ia sair bem mais em conta tendo essa garantia do que se eu fosse comprar ele normal. Então pra mim valeu a pena. Aqui é algumas semijoias que eu tinha comprado, eu comprei um aparador de aliança, né, pra usar junto com o meu anel. Comprei um brinco, uma correntinha pra mim e uma correntinha pra minha sogra. E aí eu parcelei em 6 vezes. Reparo do celular, eu não sei se eu comentei, mas o meu celular ele quebrou a tela dele. E aí eu precisei mandar pro conserto, eu mandei na própria assistência da Samsung, então demorou 25 dias pra ficar pronto, é bem demorado pra ficar pronto, mas eu preferi mandar na assistência, porque assim o celular ele voltava tipo com o IP68, né, que é a proteção contra a água. Pra mim isso é bem importante e quando você faz em loja de bairro, eles não fornecem essa proteção. E aí eu parcelei em 4 vezes, esse reparo do celular ficou bem carinho, ficou 4 vezes 198. O meu seguro, né, que eu parcelei em 10 vezes, eu comprei algumas camisetas e sapatilhas porque eu tava sem roupa pra trabalhar. Então eu tava realmente precisando. E eu comprei numa lojinha lá do Brás, e aí eu parcelei em... Nossa, agora que eu tô vendo, aqui eu inverti, então eu já vou aproveitar e corrigir aqui com vocês. Tá vendo? Eu coloquei o valor da roupa, eu coloquei no IPVA e o valor do IPVA eu coloquei na roupa. Então eu vou trocar aqui, tá, gente? Ainda bem que eu vi o erro agora. Ó, na roupa eu tive... Na roupa eu comprei em 2 lojas separadas, por isso que tá 2 valores. Uma foi 3 parcelas de 45 e a outra foi 3 parcelas de 175. Aí o meu IPVA também, que eu parcelei em 5 vezes, que ficou 5 parcelas de 153,92, agora tá certo. E a troca do para-brisa, gente, pra mim seguro de veículo é indispensável, porque quando você menos espera, você precisa. Eu tava descendo pra Santos e uma pedrinha bateu no meu para-brisa. Gente, rachou ele. E isso dá multa, né? Você não pode ficar andando com o para-brisa rachado. E aí o preço normal que seria, se eu fosse trocar sem ter o meu seguro, ia sair 900 e pouco, quase R$ 1.000. E com seguro saiu 200 e pouco. Então vale muito a pena ter seguro por isso, sabe? Nessas situações. E aí eu paguei a franquia, né? E também aqui já tá incluso o valor da troca da pestaninha que limpa a água, porque ela já tava bem gasta, senão ia arranhar o vidro novo.
E aqui eu fiz o controle de parcelas, onde você coloca a compra, o número de parcelas, o valor. Eu optei por colocar o valor da parcela, mas aí você vê como fica melhor. Mas se você ver, ele é bem larguinho, então dá até pra você colocar o valor total e o valor da parcela, se for do seu interesse. E aqui o controle de parcelas. Onde ultrapassa o controle normal, você consegue controlar até 12 parcelas. Mas onde ultrapassa, por exemplo, aqui só tinham 10, então eu pintei de preto o que não vale e vou pintando de verde a parcela que eu vou pagando. Pra mim ficou bom assim pra controlar as parcelas. Esse daqui é um rastreio anual, ele a gente vai ver aqui na horizontal. Eu gosto bastante disso, por isso que eu coloquei aqui nesse planejamento, que eu coloco todas as dívidas e coloco quais meses que eu tenho que pagar ela. Então fica até um pouco mais fácil na hora que eu vou fazer meu planejamento, porque eu consigo ver o que eu já tenho comprometido de parcelas naquele mês. Então aqui, por exemplo, eu tenho o tablet, as semijoias, roupas, é as mesmas coisas que estavam no controle, a diferença é que aqui eu uso para controlar qual é o número da parcela que eu paguei e aqui eu consigo ter uma visão geral do meu mês, do quanto que está comprometido. Então a primeira etapa aqui vai de janeiro a junho, como eu comecei em abril, então eu comecei a preencher em abril. E a segunda etapa aqui vai de julho a dezembro. Eu gosto bastante, e aqui hoje eu coloquei duas que vai ter só uma pontual em cada mês. Então, o Prime Video eu sei que eu vou ter em novembro, que renovar, e o licenciamento eu vou ter em dezembro. Apesar de eu não ter certeza desses valores, eu acredito que minha estimativa esteja bem perto. Então, por isso que eu já coloquei. Aqui, reserva de emergência. Esse aqui eu gosto bastante. Eu tô voltando, né, a guardar minha reserva de emergência aqui. E aqui é um rastreio que eu fiz para controlar o quanto que falta. Aqui dá para você controlar até 12 meses, mas cada pessoa vai saber o tanto que quer colocar. Tem gente que faz 3 meses de reserva, tem gente que faz 6. Eu coloquei 12 porque eu queria ter um ano de reserva. E aqui você vai colocar o seu custo de vida. Eu imagino que esse valor, 2.940, hoje eu vivo com menos que isso. Mas eu já tô imaginando futuramente, quando eu estiver casada, eu acredito que esse valor vai suprir as minhas necessidades básicas. Então eu coloquei esse como meu custo de vida. Eu quero ter 12 meses de reserva de emergência, então para isso eu preciso de 35.280 poupado. Aqui eu coloquei que eu já tenho meio mês poupado. Eu tenho, na verdade, quase um mês completo, mas como não completou, então eu não pintei ainda o de um mês. Então ele vai indo de meio e meio, né? Meio, um e meio, 2, e aí você vai pintando conforme você vai conseguindo. E aqui, essa parte que eu vi num canal no YouTube, chama EconoWeek, e eu achei bem legal. Porque quando a gente vai pesquisar sobre liberdade financeira no YouTube, o pessoal só fala sobre você viver de renda, você ter investimento suficiente para não precisar trabalhar. E a gente sabe que isso é muito difícil de conseguir. Não é uma coisa que você vai conseguir do dia para noite, é coisa que vai levar anos. Então isso acaba desanimando um pouco. E eu achei muito legal a proposta do EconoWeek, que ele fala que a gente tem 5 fases de liberdade financeira. E que a última, que é a viver de renda, que todo mundo fala, é a mais difícil de atingir e é a que vai demorar mais. Então, ele coloca etapas anteriores pra gente se motivar mesmo, sabe? E eu achei isso legal. E aqui são as 5 etapas da liberdade financeira que eles falam que tem. A primeira é a independência dos pais. Eu acho que aqui no canal todo mundo já superou essa etapa, pelo que eu vejo, a idade de todo mundo aqui é 25 ou mais. Tem gente mais nova, mas a maioria tá acima de 25 anos que me acompanha. Então, nessa etapa, normalmente a gente não tá mais dependente dos pais, né? Lembrando, gente, que independência dos pais, não necessariamente você precisa ter saído da casa dos seus pais. Eu entendo como independência dos pais, que é o fato que se você precisar sair ou se você quiser sair, hoje você tem condições de fazer isso, sabe? Você não precisa deles financeiramente. Você pode optar por morar com eles, mas se você quiser ir morar sozinho e se virar com as suas contas, você conseguiria. Então, isso pra mim é a independência dos pais. E eu já atingi, essa já tem um tempinho, né? E a outra que eu tô muito feliz, que eu até pintei também, que é a independência das dívidas. O que seria a independência das dívidas? O que eu fazia, que eu acredito que muita gente faz, e talvez você que tá me assistindo também faça, muita gente ou tem muitas dívidas, né, que é um fato de estar dependente de dívidas, ou um outro jeito de você ser dependente das dívidas, que talvez você não perceba que tá sendo dependente, é que o que acontecia? Eu tinha o meu cartão de crédito,
Então eu usava esse mês inteiro pra pagar as minhas coisas do cartão de crédito. Aí o meu salário do mês que vem caía, eu usava o meu salário pra poder pagar a fatura no meu cartão. Então eu ficava sem dinheiro nenhum do resto do mês. E aí eu precisava usar o cartão de crédito para pagar o restante das contas, sabe? E isso significa que você tá dependente das dívidas. E o ideal é você fazer ao contrário. Então, o que hoje eu consigo fazer e eu fico muito feliz? O meu salário de abril cai, eu não uso ele para pagar a minha fatura de março. Porque a fatura de março eu já tinha dinheiro para pagar ela. Então, o meu salário de abril cai, eu consigo usar ele em abril inteira. E aí, quando chega maio, eu não chego com nenhuma dívida. O salário que caiu em maio vai ser o salário que eu vou usar para pagar as contas de maio. E isso parece um detalhe besta, mas que é muito difícil de conseguir. Eu fiquei muitos anos dependendo do cartão de crédito. Eu usava o salário de abril para pagar as contas de março e aí eu precisava reusar o cartão de crédito para conseguir pagar as contas de abril. Felizmente eu já superei essa independência também. Então hoje meu salário cai na conta é para pagar as contas daquele mês. E eu fico muito feliz. Agora a terceira etapa, que é a que eu tô buscando, que é a independência do salário. Que é eu não depender do meu ciclo salarial para poder sobreviver. Hoje, apesar de, as minhas contas de abril vão ser pagas com o salário que caiu em abril. Só que se eu não tiver o meu salário de maio, aí vai complicar muito para mim, porque eu ainda dependo do meu salário para pagar as contas seguintes. E quando você tem independência do seu salário, significa que mesmo que você ficar 2 meses sem receber, você vai conseguir pagar suas contas normais, porque você tem essa reserva. Então esse é o que eu tô buscando. E lá no vídeo eles falam que o ideal é você ter uns 3 meses, significa que você já tá independente do seu salário. Independência do emprego, esse seria a reserva de emergência completa, que é para o caso de você for despedido ou você quiser fazer uma transição de carreira, você não precisa fazer isso às pressas e aceitar qualquer vaga. Você tem 1 ano aí para pensar, para avaliar, para se aperfeiçoar, para conseguir o emprego que você deseja. Também ainda não cheguei nessa etapa, né? E independência do trabalho, que é o que a gente mais escuta falar na internet hoje, que é você não precisar trabalhar. Se você quiser se aposentar, você consegue. Você só vai trabalhar se você quiser, porque você sabe que vai ter uma renda caindo na sua mão. Bom, eu tô em busca aqui da independência do salário. Espero em breve vir compartilhar com vocês que eu atingi ela. Aqui eu coloquei uma página para você colocar objetivos. E aqui no meu caso eu vou colocar uma viagem para a Europa, que eu já falei um monte de vezes, tanto nesse vídeo quanto em outros, é meu sonho fazer. E aqui você consegue controlar mês a mês o quanto que você está aportando e o quanto que você tem para essa viagem. Então aqui você coloca o mês que você está fazendo, o aporte, o rendimento que deu e o valor final. Esse aqui eu não preenchi, mas eu vou usar como exemplo para vocês, tá? Vamos supor que aqui em abril eu coloquei R$500, eu fiz um aporte de R$500. Nesse próprio mês não vai render nada, né, porque eu acabei de colocar, então o valor final que eu tenho em abril é R$500. Aí no próximo mês, maio, eu vou fazer um novo aporte. Em maio eu vou fazer um novo aporte de R$500. E vamos supor que eu coloquei lá numa renda fixa e ele me rendeu R$10 de juros. Então eu tive R$10 de juros. Então o meu valor final vai ser os 500, mais os 500 que eu coloquei, mais os 10. Então eu vou ter 1.010. E assim você consegue ir acompanhando o progresso que você tem da sua meta. Vou apagar aqui porque esses valores não são reais. Mas é só para vocês entenderem. E aí você consegue fazer esse planejamento para qualquer meta que você tenha, né? No meu caso é uma viagem, mas você pode ter outros objetivos diferentes. Eu acho legal, porque assim você consegue ver a progressão mesmo e acompanhar também o rendimento que tá tendo no seu investimento. Economias do ano, aqui a ideia é colocar o planejamento, por exemplo, quanto eu me planejei gastar em abril, quanto de fato eu gastei e dizer se o meu saldo foi positivo ou negativo. Obviamente a gente espera que o saldo seja sempre positivo, né? E aqui tem pro ano todo, e aqui no final você pode colocar quanto você conseguiu poupar do que você se planejou. Isso aqui não é uma poupança de metas. Eu me planejei gastar 2.000, mas nesse mês eu gastei 1.900. Você poupou R$100 aquele mês que você tinha se planejado. O meu objetivo, aí você vai encarar do jeito que você acha melhor, é tudo que eu conseguir
poupar durante o ano de coisas que eu já estava planejando gastar, eu vou me dar um presente bem legal com o valor que der. Vamos ver se eu consigo bastante, né? Aqui eu fiz uma página para você colocar gráficos. Eu acho que vou usar esse aqui mais no final do ano, para eu poder comparar algumas categorias, mas aí quando eu vier atualizar eu mostro pra vocês. E aqui tá o meu planejamento de abril, né? Eu já tinha gravado ele com vocês, mas como eu perdi, né, o vídeo não tava dando pra enxergar nada, eu só vou mostrar aqui pra vocês. Aqui eu coloquei o meu salário líquido e o meu vale-refeição, que eu sempre coloco nas minhas rendas. Lembrando que aqui é o meu salário líquido já descontado tudo e já descontado a minha reserva de emergência e a minha viagem pra Europa. Então, esse é o valor final que eu vou ter no meu budget de salário, mais o meu vale-refeição. No total vai dar 2.859 que eu tenho de renda. E aqui eu listei as minhas contas fixas, né? Todo mês elas pingam na minha conta. Que é o HBO Max, o IPVA, o seguro do meu carro, o cartão de todos, o celular e as compras parceladas que eu peguei lá do rastreio que a gente tinha feito anual. Eu peguei o valor que estava dando no mês de abril e ela tá dando um total de R$ 885,97. Aí o que eu fiz? Eu subtraí desse valor que eu tenho total de renda, menos o valor de conta fixa, e eu cheguei no valor que eu tenho para fazer o meu cash stuff de R$ 1.963,54. Aí a página seguinte é justamente pra gente conseguir fazer o cash stuffing. Eu não vou fazer aqui o planejamento com vocês, porque eu faço isso semana a semana, mas eu mostro pra vocês não aqui no papel. Eu mostro fazendo a distribuição do dinheiro. Mas eu coloquei aqui todas as minhas categorias. E depois eu vou colocar semana a semana quanto que eu vou gastar em cada categoria. Bom, gente, esse é o meu planejamento financeiro pro mês de abril, agora de 2024. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu, infelizmente, não consegui ir preenchendo, né, porque eu perdi o vídeo. Espero que só falando assim não tenha ficado muito maçante. E se você gostou desse arquivo e quiser também, eu vou deixar ele na descrição. E aí você pode imprimir quantas páginas você quiser de cada sessão, né? Aqui vocês viram uma de cada. Mas vocês podem imprimir quantas vocês acharem que é necessário aí para o planejamento de vocês. Um grande beijo e até mais!